Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso curso de Física do Ensino Médio, hoje tratando sobre fontes convencionais e fontes alternativas de energia. Mas isso a gente vê em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar seguimento ao curso de Física do Ensino Médio. Estamos no módulo 11, Energia, e na aula número 11, Fontes convencionais e fontes alternativas de energia. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like. Lembro que a inscrição é gratuita e que isso ajuda demais no crescimento desse projeto educacional. Tá bom? Então vamos começar. Então, fontes convencionais e fontes alternativas de energia. Então, até a última aula, vínhamos tratando sobre o tema de energia e hoje, para concluir esse módulo, vamos falar um pouquinho sobre algumas fontes alternativas de energias, de energia, fontes renováveis também, que podem ser alternativas e nesse setor da energia, e o principal, que costumam, esse tipo de situação, de tema, costuma cair com alguma frequência em provas do Enem, tá bom? Então vamos lá. No Brasil, são exemplos de fontes convencionais de energia as usinas hidrelétricas e termoelétricas, os combustíveis fósseis e o gás natural. Essas são as mais comuns, convencionais. Tá? Algumas ocasionam grandes danos ao meio ambiente, outras estão em via de se esgotarem. Tá? Então, existem as vantagens e as desvantagens, como a gente pode observar. Tá? Sabendo que algumas delas causam danos na região onde elas se encontram, e outras por outros motivos, pelo esgotamento dos seus recursos. Então, temos vantagens e algumas desvantagens, como podemos observar. Vamos falar um pouquinho sobre as usinas hidrelétricas. Nas usinas hidrelétricas, a energia potencial gravitacional da água represada é transformada durante a queda em energia cinética que movimenta as pás da turbina. Então, essa é um tipo de energia, vamos dizer assim, limpa, até certo ponto, já que ela, digamos assim, utiliza um recurso natural, que é, digamos, proveniente de quedas d'água, e converte essa energia potencial, energia cinética, que faz com que, como está dito aí, movimente turbinas geradoras que vão produzir a energia elétrica que será, digamos assim, consumida pela população e pela indústria. O eixo do gerador é movimentado, gerando energia elétrica. Então, esse é o princípio básico. Essa queda d'água, que é, como a gente falou, que tem a sua energia transformada de potencial para cinética, e essa velocidade com que a água passa ali pelo gerador, pelas turbinas, vai gerar a energia necessária ao consumo. Na implantação de uma usina hidrelétrica, é fundamental a preservação do meio ambiente. Então, esse é um dos cuidados essenciais, já que é um ponto negativo a questão do meio ambiente. Ou seja, há uma interferência do homem ali, no caso, para gerar, para construir essa usina, e isso vai gerar uma série de transtornos no local, como a gente vai mostrar em seguida. Uma etapa importante dessa implantação é a formação do grande reservatório, ou seja, a represa, que vai ter aquele acúmulo de água naquela região, e isso vai causar, digamos assim, um alagamento, eventualmente até de cidades, ou seja, cidades, bairros, coisas desse tipo, deixam de existir por conta da quantidade de água que é necessária para ser represada e para gerar, digamos assim, a queda, a energia potencial necessária com a queda, e com isso a energia cinética gerando, fazendo com que as pás do gerador sejam realmente, façam que ela produza energia elétrica. A inundação de uma vasta área ocasiona profunda alteração no ecossistema da região, como eu falei, eventualmente cidades, florestas,
a vida, né, digamos, a fauna e a flora são afetadas significativamente. Por exemplo, haverá um significativo aumento na umidade relativa do ar da região, ou seja, o clima é afetado também, né, em virtude da evaporação da água da represa. As chuvas tendem a se tornarem mais frequentes e mais intensas, e a temperatura média no local se modifica. Ou seja, o clima como um todo é afetado pela presença dessa usina, né, hidrelétrica. A região deve ser escolhida de modo a causar um mínimo de efeitos negativos, né? Ou seja, é essencial, né, que haja essa escolha, né, com bastante cautela, né? Logicamente que você tem que aproveitar os aspectos geográficos, as vantagens, né, do local, mas também com cuidado de afetar o mínimo possível, né, o meio ambiente. No que diz respeito à flora, em vista do desaparecimento da vegetação nativa, impõe-se que se planeje um reflorestamento criterioso para repor as espécies vegetais. Ou seja, né, logicamente, a própria planta, a flora, né, as plantas, né, da região, elas precisam ser realmente como se fosse um remanejamento, né, para que a região não sofra, digamos assim, uma alteração bem significativa, né? Ok? Então, o reflorestamento é essencial. Por quê? Então, porque um dos motivos até, né, é a fauna também, que já está acostumada com aquele tipo de vegetação, e ela vai ser alterada também, né? Então, antes da inundação, deve ser feito desmatamento da área para evitar que madeiras de boa qualidade sejam cobertas pelas águas, ou seja, o aproveitamento do material ali, né, digamos assim, que que pode ser reaproveitado. Atenção especial deve ser dada à fauna, que eu acabei de falar anteriormente, né? Fauna nativa da área a ser inundada, por meio de uma coleta criteriosa dos animais que vivem na região. Ou seja, né, aparentemente, né, você vê o aspecto da usina, mas por trás daquela usina, daquela construção, deve ter realmente uma programação, um projeto, né, bem criterioso, que afete, né, que realmente interfira o mínimo possível, tanto na fauna como na flora. As populações humanas que habitam a região onde uma usina será implantada são seriamente afetadas. Essa parte aqui, deixei para falar aqui mais no final, que como eu citei rapidamente. Ou seja, cidades eventualmente são inundadas, né? Ou seja, há aí o aspecto, né, histórico, né, familiar, né, que nos casos específicos onde precisam ser inundados, né, é uma parte, digamos assim, mais assim da familiar, né? Ou seja, isso aí mexe, né, com a parte, né, digamos, da, da herança, né, familiar. Então, é um ponto muito difícil, né, de ser tratado, mas que em determinadas situações, né, é necessário, né, cuidar com muito carinho, né, com muito respeito e com muita seriedade. As pessoas devem ser assentadas em outros locais, né? Ou seja, a pessoa vai ser simplesmente muitos, né, já morando ali por gerações, né, muitos anos. Então, principalmente os mais idosos, né, serão realmente remanejados para outro local, né? Então, isso aí tem que ser tratado com muito cuidado, né? A questão social é essencial. O ideal seria que tivesse sua condição original de vida minimamente alterada, né? Ou até mesmo melhorada. Tem o aspecto da melhoria, ok, né? Você pode dar uma condição melhor, né, do seu imóvel, coisa do tipo, né? Que essa é básico, mas a questão, né, digamos assim, da herança familiar é que é o ponto, digamos assim, mais importante, né? Que envolve aí a parte emocional. A eficiência de uma usina hidrelétrica no que diz respeito à produção e aos impactos ambientais pode ser avaliada pela razão entre a potência instalada e a área inundada. Então, aqui a gente traz, né, uma relação de potência instalada e área inundada. Vamos ver mais um pouquinho sobre isso. Por exemplo, na usina de Ilha Solteira, inundou-se uma área de 1.077 km² e a potência elétrica instalada
é de 3.200 megawatts. Tá? Já na usina de Tucuruí, estes valores são, respectivamente, 2.430 km² e 4.240 megawatts. Então, a gente vê que há uma relação próxima, né, com relação à área e a potência, né, disponibilizada. Então, logicamente que se não corresponder, se não valer a pena, né, fazer essa relação, essa razão em termos de área e potência, não vale a pena o investimento e também o transtorno todo que isso vai gerar, né? Então, há uma relação, uma razão, como ele falou, que justifique, né, a implantação da usina hidrelétrica num determinado local. A razão entre a potência instalada e a área inundada é de 3 megawatts por quilômetro quadrado. Então, é necessário que essa razão seja obedecida, né? Para a usina de Ilha Solteira, é de 1,75 megawatts por quilômetro quadrado para a usina de Tucuruí. Então no caso aqui, para Ilha Solteira, 3 megawatts por quilômetro quadrado e Ilha Solteira, 1,75 megawatts por quilômetro quadrado para a usina de Tucuruí. Ou seja, os valores, logicamente, são diferentes, né? Mas o aspecto principal é, digamos assim, é a capacidade de fornecimento, de atendimento para um determinado local. Tá? Então, essa razão, logicamente, ela vai ter que justificar, como eu falei anteriormente, senão não vale a pena o empreendimento, né? o transtorno que vai causar na região. Então, essa razão entre a potência instalada e a área inundada, no caso aqui, como a gente vê para os dois casos, né? Para a Ilha Solteira, 3 megawatts por quilômetro quadrado e Tucuruí, 1,75 megawatts por quilômetro quadrado. Logicamente, né, apesar da diferença, a gente tem que ver o alcance, né, a demanda que cada uma delas vai atender. Ou seja, apesar de, por exemplo, o Tucuruí ter um valor menor, porém, esse valor é suficiente, né, e necessário atender toda a região que ela cobre. Tá? Então, há essa necessidade desse estudo, né, de viabilidade, vamos dizer assim, para que seja, né, efetivamente implantada uma usina hidrelétrica. Aqui a gente vê, né, um esboço, né, de uma usina hidrelétrica, como a gente pode observar. Aqui a represa, né, onde a água está represada, o nível de água. Aqui, né, ela passa por nessa altura, né, de transformar a energia potencial em energia cinética, que vai fazer com que a pá, né, aqui do gerador ele gire. Com isso, né, essa turbina vai produzir energia elétrica, né, aqui no gerador vai produzir energia elétrica através desse movimento da turbina, né? E aí produz energia elétrica e aí é consumida, e aqui é o escoamento, né, da água, logicamente, né, ela tem que seguir em frente, né? E, digamos assim, o rio segue seu caminho, né? Então, a água ali vai continuamente, né, descendo e produzindo a energia. Ou seja, a água em movimento, tá, de contínuo, né, aciona a turbina, gerando energia elétrica através do gerador. As usinas termoelétricas, né, vamos conversar um pouquinho sobre elas, né? São tipos de usinas mais antigas, né, que usa combustível, né, para geração de energia. Então, nas usinas termoelétricas, a rotação das turbinas é feita pelo vapor de água produzido pela queima de um combustível, tá? Como, por exemplo, o carvão. Tá? O carvão. O que mais? Estas usinas intensificam o efeito estufa, né? É danoso ao meio ambiente, fenômeno que produz um aumento da temperatura média da Terra, com graves consequências. Ou seja, né, esse tipo de usina termoelétrica, né, na realidade, ela a tendência é cair em desuso, né, vamos dizer assim, sendo substituído. Esse aquecimento ocorre porque a queima do carvão gera grande quantidade de gás carbônico, CO2, né, que é despejado na atmosfera, ou seja, né, causando danos
de certa forma, até irreversíveis, né, se você não controlar. Ele age como uma barreira, impedindo que a Terra perca para o espaço durante a noite uma grande quantidade do calor que recebe do Sol. Tá? É o motivo do efeito estufa, né? Fica, digamos assim, aquele abafamento. Né? Você tem uma barreira que é provocada por essa grande quantidade de gás carbônico aí produzido por esse tipo de usina. Então aqui, né, a gente vê mais um esboço desse tipo de usina, né? A gente vê aqui a questão dos queimadores, né? A água fria passa pela serpentina e condensa o vapor que sai da turbina, né? Um tipo de bomba, condensador, aí o gerador, todo um processo, né, vamos dizer assim, que visa exatamente, né, aproveitar o vapor, né, que sai aqui da turbina, né, através da bomba que entra ali na caldeira, né, e aí com isso, né, ele vai novamente, né, fica um processo contínuo, né, ele entra vapor de água comprimido, né, entra na turbina, que aí vai fazer com que, né, movimenta, né, o gerador, o vapor aqui que faz com que o gerador seja movimentado, né, através dessa turbina pelo vapor, e aí esse gerador gerando a energia necessária ao consumo. Ok? Então, o vapor d'água é expandido aqui na turbina, né, gerando todo esse movimento aí no gerador, né, fazendo com que a energia elétrica seja produzida. Então, é um esboço, né, que mostra aí o esquema, né, de uma usina termoelétrica. Logicamente que o objetivo aqui não é entrar no detalhe, mas apenas dar sinais, digamos assim, dados, né, principais de do que seja, né, uma usina termoelétrica. Então, novas fontes de energia. Então, a gente passa aqui das convencionais para novas fontes de energia, ou seja, como a gente viu, existem alguns fatores que são, digamos assim, negativos, né, na manutenção de alguns tipos de energias produzidas, como a termoelétrica, como a gente acabou de ver, que gera esse problema do efeito estufa. Então, logicamente que outras fontes de energia, né, têm sido pesquisadas, desenvolvidas ao longo do tempo, e hoje em dia a gente já pode utilizar, né, alguns deles. É o que a gente vai comentar aqui. Então, as reservas de combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, estão próximas de se esgotarem, sem possibilidade de renovação. Então, essa aí realmente é outro problema, né? É o esgotamento, né, do matéria-prima essencial para o tipo de energia, por exemplo, a termoelétrica. Tá? Então, em função dessa restrição, logicamente que outras fontes, né, de energia têm sido pesquisadas e desenvolvidas. Existem outras maneiras de aproveitar os recursos energéticos naturais. Entre as principais fontes de energias renováveis, né, alternativas, temos a energia eólica e a energia solar. A energia eólica, como a gente vai ver, né, rapidamente, através do vento, e a energia solar produzida, né, como o próprio nome está dizendo, através dos raios solares. Tá? Então, são energias naturais e renováveis, né? Ou seja, elas são energias, digamos assim, inesgotáveis. A eólica é produzida pelos ventos, ou seja, pelas correntes de ar que se formam na atmosfera. No Brasil, né, temos alguns locais que são apropriados a esse tipo de produção de energia. Né? Um dos estados que mais utiliza esse recurso é o estado do Rio Grande do Norte. Estas correntes incidem sobre as pás das turbinas, movimentando-as. Né? O objetivo é movimentar a turbina e daí gerar a energia. A energia solar pode ser captada pelos coletores solares, né? Os famosos painéis solares, que hoje em dia está sendo muito utilizado em residências, inclusive, né? Para fazer com que realmente haja uma economia no consumo de energia, no pagamento normal, né, dos valores de energia às concessionárias. Né? Então,
esses coletores solares ou painéis solares utilizados para o aquecimento de água e pelas células fotovoltaicas, né, que são esses painéis, que convertem diretamente a energia solar em energia elétrica. Então aqui a gente pode ver um complexo de captação de energia solar, aqui no caso no deserto de Mojave, na Califórnia, Estados Unidos. A potência elétrica total gerada é de 275 megawatts. Tá? Então, a gente pode observar que é um complexo gigantesco, né? Se você olhar aqui, vendo esses painéis, né? Comparado com as pessoas, olha aqui, de comprimento, um negócio realmente espantoso. Aqui a gente pode ver uma figura que remete, né, aos captadores de energia eólica, no caso aqui em Palm Springs, na Califórnia, Estados Unidos. A potência elétrica gerada numa turbina é proporcional ao cubo da velocidade com que o vento incide das hélices. Já pensou? Então, realmente é uma coisa grandiosa também. Olha quantos captadores de energia, né, eles possuem ali, né, para gerar a energia necessária. Muito interessante. Há outras fontes renováveis e alternativas de energia, como a energia da biomassa e a energia das marés. Vamos conversar um pouquinho sobre essas energias, sobre essas fontes, né, de energias renováveis. A biomassa é um biocombustível originado de resíduos agrícolas, madeira, plantas e partes biodegradáveis de resíduos industriais e urbanos. O álcool extraído da cana-de-açúcar é o biocombustível mais conhecido, né, como nós sabemos, né, para veículos, né, muito utilizado no Brasil, né, o álcool, também, que é um tipo de biocombustível. A energia das marés é utilizada em regiões onde ocorre um grande desnível entre as marés alta e baixa, né? Ou seja, o princípio aqui acaba sendo um pouco semelhante, né, às hidrelétricas. Vamos ver. De modo análogo ao das usinas hidrelétricas, é construída uma barragem, originando um reservatório junto ao mar. Por ocasião da maré alta, a água que enche o reservatório passa pela turbina acionando-a. Então, não há um caminho, né, aciona na maré alta. Na maré baixa, o reservatório esvazia e novamente a turbina entra em rotação gerando energia elétrica. Ou seja, tanto no sentido maré alta como maré baixa, digamos assim, a geração de energia através, né, da turbina, né, produzindo essa rotação e com isso o gerador, né, produzindo energia elétrica. Entretanto, este processo é descontínuo e de baixo rendimento, o que limita a sua utilização. Logicamente, né, que vai depender desses dois fluxos, né, maré alta e baixa. Logicamente, há uma limitação, mas de qualquer forma, né, sempre se aproveita tem um proveito, né, naquele momento. Até porque energia, né, é sempre, digamos assim, cada vez mais o homem necessita de maior quantidade de energia para suprir as suas necessidades. Então, não podemos desperdiçar mesmo que seja descontínuo e limitante, né, mas de qualquer forma há sempre uma possibilidade. E temos aqui um exemplo desse tipo de fonte de energia, né, que é lá na França, né, em La Rance. Na França existe uma usina mareomotriz, como é falado, em funcionamento, onde o desnível entre as marés alta e baixa chega a 13 metros e a capacidade instalada é de 240 megawatts. Então, realmente é uma quantidade satisfatória. Então, a gente vê aqui, né, a questão, o esquema, né, de funcionamento de uma usina mareomotriz. Maré alta, barragem, né, encheu, a turbina, a água aqui, ó, passando pela turbina, e ela seguindo em frente, a baía se enche. Maré baixa, a baía se esvazia, né? Baía se encheu a baía, depois baía está cheia, sentido contrário, maré baixa, ela joga de volta, então produz num sentido e no outro, tá? Logicamente que isso vai depender, tem um ciclo da maré alta e baixa, ou seja, é limitante, né? Realmente tem seus momentos, não é contínuo esse processo.
Depende da natureza, ou no momento da maré alta ou no momento da maré baixa. Em alguns países, como a França, por exemplo, a energia nuclear, agora vamos conversar um pouquinho sobre a energia nuclear, que existem muitas polêmicas a respeito dela, né? Ou seja, é um tipo de energia que ainda tem o seu uso, muito usado em alguns países, mas em outros já estão sendo descontinuadas, né? Por alguns motivos que a gente vai citar aqui. Em alguns países, como a França, por exemplo, a energia nuclear não é uma fonte alternativa de energia, mas sim a principal fonte de obtenção de energia elétrica. Ou seja, né, França, acho que Estados Unidos, né, também, são países que utilizam bastante, né, a energia nuclear, principalmente, como a gente pode ver, a França. As usinas nucleares funcionam basicamente como as termoelétricas. As turbinas são acionadas pelo vapor de água. Tá? Enquanto nas termoelétricas o vapor é obtido pela queima de combustível, como a gente viu, né, o carvão, o petróleo, nas nucleares a produção de calor é proveniente da fissão nuclear, núcleos pesados, como os dos isótopos do urânio 235. Ao serem bombardeados por nêutrons, originam núcleos menores, liberando uma grande quantidade de energia. Esse é o processo, né, logicamente, para o nível que nós estamos, né, digamos assim, a nível pré-vestibular, não precisamos aprofundar mais além disso, né, mas é importante conhecer, né, a semelhança entre a forma da termoelétrica, que usa o vapor, né, obtido pela queima de combustível, carvão, petróleo, enquanto aqui, né, é pela fissão nuclear, né, pela energia nuclear, vai pegar o vapor, né, o calor, vai aquecer a água pela fissão nuclear, né, no caso de núcleos pesados, no caso aqui como os dos isótopos de urânio 235. A implantação ou não de usinas nucleares tem provocado inúmeras discussões, é o que eu falei, né, a grande polêmica. Muitos consideram uma forma limpa de energia e os riscos decorrentes de sua utilização perfeitamente controláveis, né? Então há controvérsias, né, com relação a isso. Outros afirmam que os riscos que advêm dos resíduos radioativos que se formam quando o urânio é preparado para ser usado como combustível são extremamente graves e contraindicam a utilização da energia nuclear. Então, a gente, na história, tivemos alguns casos, né, o mais famoso, né, da usina de Chernobyl, lá na antiga União Soviética, né, houve aquele vazamento, logicamente que a gente, apesar de ser seguro, como alguns falam, mas existe risco, como houve nesse caso da Chernobyl e em outros casos, né, que já aconteceram, mas com menos, né, digamos assim, divulgação. Tá? Mas é uma situação realmente que é bem polêmica, essa questão da energia nuclear. Além disso, após seu processamento, obtém-se como produto final o lixo atômico. É o grande problema, está aqui. Tá? Também radioativo, ainda sem um local definido para ser colocado. Ou seja, esse lixo atômico, ele é simplesmente, como o nome já está falando, é um lixo atômico, que ele é produto, né, do uso da energia nuclear, e ele vai se acumulando, e a gente sabe que isso aí praticamente, né, ele é radioativo, né, causa dano à natureza e ao próprio homem. E é onde guardar, né, armazenar esse lixo que a cada dia que passa, a cada ano que passa, ele aumenta cada vez mais. Né? É o grande problema que precisa ser resolvido. Na Alemanha, a instalação de novas usinas nucleares está proibida, né, como eu antecipei. Ok? Com isso, né, concluímos aqui este vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Antes de terminarmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando o seu like. Peço também que você compartilhe este vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.